Olá, elite pensante da nossa sociedade, tudo bem com vocês? Meu nome é Saulo Henrique Silva Caldas, eu sou advogado, jurista aqui do estado de Sergipe, especialista em processo penal e atuo bastante na área criminal. E hoje nós vamos iniciar aqui uma série de estudos sobre alguns temas do nosso direito nessa área criminal. E esses vídeos vocês podem ficar à vontade para checar aí no nosso canal no YouTube. Espero que ajude vocês na vida profissional. Eu tive essa ideia recentemente e eu estou querendo colaborar com a discussão, né, que gira em torno dessas matérias, aproveitando um pouco da experiência prática e alguns conhecimentos galgados durante os estudos da nossa vida. Veja bem, hoje nós vamos falar sobre o crime de financiamento ao tráfico. É um crime que está previsto na Lei Federal 11.343/2006, que é a chamada Lei Antidrogas, a mais recente lei antidrogas que tem no Brasil. O crime de financiamento ao tráfico, o tipo penal do artigo 36 diz que financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33, no caput, e parágrafo 1º, bem como no 34 da Lei 11.343. Quem dá uma olhada nessa lei verifica que o artigo 33 trata de todos os verbos que o legislador entendeu que caracterizam o crime de tráfico de drogas. O crime de tráfico de drogas, a gente precisa distinguir uma coisa aqui. É um dos crimes da Lei 11.343/2006. A lei não só fala do tráfico, ela fala de outras coisas, fala da fabricação, fala do uso da droga, fala das políticas nacionais para o combate às drogas, da destinação de bens arrecadados nos processos e procedimentos que envolvam o combate ao tráfico de drogas. Então não só existe o crime de tráfico de drogas na Lei 11.343/2006. Então o financiamento, que é o nosso tema de hoje, que nós vamos estudar, ele é apenas um dos artigos, um dos crimes que estão contemplados na Lei 11.343/2006. E a pena dele é de 8 a 20 anos. É um crime considerado, pela consideração da sua pena, mais grave da Lei 11.343/2006. Se tentou combater com maior força aqueles que financiam, que capitalizam o tráfico de drogas alheio. Já que o autofinanciamento, existe uma previsão no artigo 33, e um dos seus incisos e parágrafos fala do autofinanciamento. Então não são coisas iguais. O financiamento terá que ser para terceiros, não para si próprio, para que configure o artigo 36. Então esse artigo 36, qual é a grande questão dele? Por que é que a gente está estudando ele hoje? A maior polêmica desse artigo que eu tenho observado, na verdade, é quanto a sua consideração ser como crime considerado hediondo, equiparado a hediondo, ou ele simplesmente ser um crime que não se caracteriza como crime hediondo. Isso vai repercutir não na discussão se houve ou não financiamento, mas vai repercutir na fase de cumprimento de pena, na execução penal. Porque se ele for considerado um crime hediondo ou equiparado, há uma grande corrente doutrinária que entende que a pessoa condenada nesse tipo penal de financiamento teria que cumprir 2/5 de sua pena para poder progredir de regime, conforme as previsões da Lei de Crimes Hediondos, que é a Lei 8.072/90, seu artigo 2º, parágrafo 2º, que lá diz que se a pessoa infringir a Lei de Crimes Hediondos, algum dos crimes hediondos for praticado, ela terá, para progredir o regime, que cumprir 2/5 da pena, e aí sim ela pode finalmente progredir seu regime. Então, há uma importância. O crime do artigo 36 da Lei de Antidrogas
o tal do financiamento ao tráfico. É um crime hediondo? É um crime equiparado ao hediondo, ou ele não é crime hediondo? Que diz? Como podemos checar isso? Eu gosto de usar as leis de cima para baixo, para termos uma interpretação. Eu tenho para mim que o advogado, ele tem que ser um agente provocador. Ele não pode ser sujeito passivo da interpretação da lei. O advogado tem que ser o agente provocador, aquele que não se conforma com apenas uma ideia a respeito da lei. Então, para mim, o advogado, ele tem que suscitar mesmo questões. A verdade é que ele é o primeiro intérprete da lei. Ele não vai ser um mero reprodutor da lei, nem um servo da jurisprudência. O advogado tem que mostrar que há um lado ruim na obediência insuspeita e que leva a uma credulidade cega na justiça que está sendo contemplada em certas decisões judiciais, ou admitida em certas decisões judiciais, posicionamentos. Então o advogado, ele tem que ser um intérprete por excelência, um agente provocador e um expositor inconformado sobre uma ideia da lei. Ele não pode ficar passivo diante disso. É diante dessas questões, desse pensamento, que eu estou tentando ser um pouco ousado e de encontrar uma grande parte da doutrina que considera esse crime equiparado a um crime hediondo. Já já eu digo quais são os argumentos dele. A princípio, eu gostaria de ler para vocês o artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. Lá diz o seguinte: a lei considerará. Ele não fala aqui, a doutrina considerará. A Constituição não falou, o juiz interpretará, ou o advogado, ou o promotor, ou o delegado. Diz aqui que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, vírgula, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo, e aí vem a conjunção e os definidos como crime hediondos. Vejam o que a Constituição falou. Ela primeiro fala que a lei considerará, artigo 5º, inciso 43. Insuscetíveis de anistia, graça ou anistia, a prática de tortura, que não é o nosso tema, e fala do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. E diz mais, e também, além desses, aqueles crimes definidos como crime hediondos. Então, meus queridos amigos, aqui está claro que na Constituição, não necessariamente, lembremos, a Constituição é de 1988. Ela foi criada, promulgada antes da Lei de Crimes Hediondos existir. A Lei de Crimes Hediondos é a Lei 8.072, ela surgiu em 1990. A Constituição é de 88. Esse artigo aqui, esse artigo que nós lemos aqui, ele é fruto da Assembleia Nacional Constituinte de 5 de outubro de 1988. Então, naquele momento, tráfico de drogas, ilícito de drogas, de entorpecentes e drogas afins, não era considerado ainda crime hediondo. Por quê? Porque a lei até diz, ou a própria Constituição dizia, o tráfico ilícito de drogas, o terrorismo e os definidos como crime hediondos. Veja, nesse momento da história, quando a Constituição veio a existir, tráfico ilícito de drogas, tortura, terrorismo não eram ainda considerados hediondos, porque não existia lei definindo isso. Mas aí veio o legislador em 25 de julho de 1990 e edita, o Congresso Nacional editou a Lei 8.072, a chamada Lei de Crimes Hediondos. Essa lei, no artigo 1º, já traz um rol que nós
os estudiosos das ciências criminais sabemos que é taxativo, por força de o artigo 1º do Código Penal dizer o seguinte, repetindo até um texto constitucional do artigo, o inciso do artigo 5º da Constituição: não há crime sem lei anterior que o defina, nem prévia combinação legal. Não há pena sem prévia combinação legal. Então, a primeira parte nos interessa. Não há crime sem lei anterior que o defina. A lei precisa definir o crime. A Constituição diz que os definidos como crimes hediondos. Então, essa lei 8.072 é quem define o que é e quais são os crimes hediondos. O que diz o artigo 1º dessa lei? São considerados hediondos. Ela aqui não está trazendo uma definição. Está dizendo quais ela considera hediondos. Os seguintes crimes consumados ou tentados. 2 pontos. Homicídio. Homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Olha as circunstâncias peculiares, tá? Do homicídio. Tem que ser dentro de uma atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. E homicídio qualificado, que é aquele que é feito mediante paga, motivo torpe, que dificulta, enfim, aqueles do parágrafo 2º do artigo 121. Aquelas hipóteses são considerados hediondos, crime hediondo. O homicídio é cometido e é hediondo. Então, não é todo homicídio que é crime hediondo. O homicídio simples, por exemplo, do artigo 121 caput, ele não é hediondo. Então, se submete a uma regra de progressão de 1/6. E quem incidir no homicídio qualificado, aquelas hipóteses do parágrafo 2º do artigo 121, esses vão ter que progredir apenas após 2/5 da pena se for primária e 3/5 se forem reincidentes. Segunda hipótese, o homicídio nós já vimos a peculiaridade. Segunda hipótese de crime hediondo, considerado hediondo, latrocínio. Latrocínio é aquela junção do matar para roubar. Está no artigo 157, parágrafo 3º, última parte do Código Penal. Esse tipo de latrocínio. Terceiro crime considerado hediondo pela lei: extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Tem que ser na forma qualificada. Esse tipo penal está no artigo 159 do caput e parágrafos 1º, 2º e 3º do Código Penal. Mais outra hipótese. Já vimos 4. Vamos para a quinta. Estupro. Estupro é considerado crime hediondo, qualquer modalidade. Estupro de vulnerável, na minha opinião, já poderia ter resumido estupro e todas as suas modalidades, mas o legislador foi estupro e o estupro de vulnerável. São 2 tipos penais com tratamentos distintos. O primeiro, que é o estupro sui generis, ele está no artigo 203 do Código Penal, em parágrafos. E o estupro de vulnerável se criou um tipo penal específico, que é o 217A, caput e parágrafos 1º a 4 do Código Penal brasileiro. Vamos para a 7ª hipótese de crime hediondo: epidemia com resultado morte. Causar epidemia com resultado de morte. Isso também é considerado crime hediondo. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais é considerado crime hediondo. Falsificou criolina, crime hediondo. É crime hediondo. São exemplos. Absurdamente, por exemplo, se você for fazer um estudo disso aí, um homicídio simples, que você tira a vida de alguém, mas não foi por motivo torpe. Um homicídio no trânsito, às vezes, que é por um acidente, que tem classificação no Código de Trânsito, não é considerado crime hediondo. Então você tira a vida, que é o bem maior do ser humano, e não é considerado crime hediondo. Aí se falsifica a criolina, é considerado crime hediondo, você vai tirar 2/5 da pena. Então, o nosso legislador não foi muito feliz em algumas hipóteses de crimes hediondos. Mas está lá na lei. E a vontade da lei, ela é soberana, claro, sujeita a interpretações à luz da lei maior, que é a Constituição, que nesse caso nunca houve discussão. Favorecimento, última hipótese: favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual da criança ou adolescente ou de vulnerável. Veja, o delito que nós estamos estudando é o quê? Financiar o tráfico de drogas. Está aí nesse rol
que foi lido. Olhe na lei, artigo 1º, não. Mas vamos ler o artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos. Os crimes hediondos, veja, a prática de tortura, além daqueles que a gente acabou de ler agora no artigo 1º da Lei 8.072, esta Lei de Crimes Hediondos, no artigo 2º, ainda fala mais alguns tipos penais. Os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo. Veja, temos aí, além daquelas 8 hipóteses, nós temos ainda tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo. 3 crimes a mais. Gente, esses são os crimes que o legislador escolheu para ser crime hediondo. Tem mais uma coisa. Essas alterações, inserindo isso, ocorreram com o advento da Lei 11.464, que é de 2007, ou seja, é posterior à Lei de Drogas, que é de 2006. A Lei 11.343/2006 é a Lei de Antidrogas. A lei que trouxe esses 3 crimes para o rol dos hediondos, ela é de 2007. É uma lei posterior. E ela não trouxe o financiamento ao tráfico. Só por esses argumentos, pelo princípio da legalidade, de que não há crime sem lei anterior que o defina, eu estenderia um pouco a questão, porque nós estamos tratando de crimes. Só a etiqueta do hediondo, a classificação como hediondo, ela também é obra da legislação, não é do intérprete. É o legislador quem diz quais crimes são considerados hediondos. Então, o financiamento ao tráfico, por escolha legislativa, é um crime diferente do tráfico. Embora o financiador fomente o tráfico de drogas. Mas o financiamento é um crime autônomo. A pessoa, para ser financiador do tráfico, não precisa necessariamente ser traficante. Isso não se confunde. Não se pode confundir essas coisas. São tipos distintos. Se fosse traficante e financiava a terceiros, responde pelo 33 e 36. O 33 é o tráfico de drogas ilícitos, de entorpecentes e drogas afins. Este é o crime hediondo da Lei 11.343. É o artigo 33. Capte seus incisos e parágrafos. Agora, o artigo 36 não está listado na Lei 8.072. Isso ficou bastante claro para vocês. Mas eu gostaria de ler o artigo 44 da Lei Antidrogas, que é a Lei 11.343. A doutrina, aqui eu vou começar a falar um pouco da doutrina que se opõe ao nosso pensamento. A doutrina considera o artigo 36 equiparado a hediondo. Eles citam o artigo 44 da Lei 11.343/2006, que é a Lei Antidrogas. O que é que diz esse artigo? Os crimes previstos nos artigos 33, caput, parágrafo 1º, e 34 a 37, ou seja, 36 estaria no meio desse 34 a 37, desta lei, são inafiançáveis e suscetíveis de sucis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direito. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput desse artigo, ou seja, no artigo 33, caput, parágrafos, e 34 a 37. É isso que ele se refere. Nos crimes previstos no caput desse artigo, dá-se-á o livramento condicional após o cumprimento de 2/3 da pena, vedada a sua concessão ao reincidente específico. Veja bem, a doutrina, se debruçando sobre esse artigo, considerando que se repete aí, vocês percebem, expressões utilizadas no artigo 5º, inciso 43 da Constituição, são os susceptíveis de anistia, graça, os crimes de tortura, tal. Aqui se repete um pouco esse texto. A Lei de Crimes Hediondos, no artigo 2º, repete um pouco esse texto. Então, o que é que a doutrina chega à conclusão? A doutrina, gente, eu não estou querendo ser pejorativo com o entendimento alheio, mas a doutrina tem a obrigação de levantar as questões, como nós, os intérpretes, os advogados, os promotores e os juízes também, todos interpretando a lei. Ela tende a, com mais profundidade e com a ciência dos seus
ilustres escritores, claro, né? A maioria deles grandes professores nossos, com os quais temos grande admiração, mas não necessariamente temos que concordar em tudo. E por isso que o direito é uma ciência que não é exata, é uma ciência que anda se movimentando sempre, modificando aqui e ali um posicionamento diante de várias reflexões feitas durante o tempo. Então nós percebemos que a doutrina teve o seguinte raciocínio: não seria lógico, isso é o que a maioria da doutrina fala, do direito penal, não seria lógico, não tem sentido que o tráfico de drogas seja punido, classificado como hediondo, e o financiamento ao tráfico, ou seja, aquele que financia o tráfico de drogas, ou seja, pelo menos equiparado a este crime hediondo. Esse raciocínio da doutrina pode até conclamar um senso de justiça, de tratamento igual a situações parecidas. Afinal de contas, sim, vamos ser razoáveis. Às vezes você tem o traficante, uma mera mula do tráfico, que atravessa os estados da federação carregando a droga, transportando droga. E sua conduta se enquadra no artigo 33, na modalidade de transportar a droga. Ele cometeu um crime hediondo, ele traficou drogas. Ele não precisa ser o dono e não precisa vender, basta transportar a droga. Tráfico de drogas. E a pessoa que financia isso, não necessariamente o dono da droga, quem financiou isso, é punido com uma pena, é bom que se frise, a pena do tráfico do artigo 33 é de 3 a 15 anos. A pena do artigo 36, que é o financiamento, é de 8 a 20. Embora a pena seja maior, se tira menos tempo na progressão de regime. Então, o financiamento é punido com penas maiores. O legislador já tentou compensar. É por isso que eu não concordo com a doutrina. A doutrina acha que não teria lógica, que não faria sentido. O problema, meus amigos, é que você não pode, com a sua interpretação, criar hipótese de crime hediondo. Isso é tarefa do Poder Legislativo Federal. Só compete ao Legislativo Federal, ao Congresso Nacional. Então, a interpretação, mesmo a jurisprudencial, ela não cria, ela não define qual crime, aliás, é hediondo e qual crime não seria. Isso é tarefa do Poder Legislativo. Tentou se equiparar, mas isso através de uma interpretação doutrinária. Não é ratificada por nenhuma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nem do STJ. Então, são estudos doutrinários que seduz muitos magistrados, com certeza, principalmente o Ministério Público, que tem uma tendência um pouco mais combativa no sentido de se opor à progressão de um regime de forma mais célere por parte do condenado. Mas isso não significa que este dispositivo legal, artigo 36 da Lei Antidrogas, pode ser considerado hediondo. Assim seria se o legislador o quisesse. E mais, lembrando, quando a alteração legislativa em 2007 introduziu mais 3 tipos, não botaram lá o financiamento. Para mim isso é argumento suficiente, não sei para os senhores que estão ouvindo isso. É argumento suficiente para não classificar o artigo 36 como um crime hediondo, nem por equiparação. O legislador teria feito isso. Ok? Então, para nós encerrarmos, o artigo 44, que é citado pela doutrina, que nós acabamos de ler, os crimes previstos no artigo 33, caput, e 34 a 37 dessa lei são inafiançáveis. Bom, se for equiparar hediondo 36, porque está nesse artigo 44 essa redação, por que não compararam também o artigo 35? Porque entre o 34 e o 37 estão o 35 e o 36. Então, não é razoável esse argumento. Se for considerar equiparado ao hediondo por conta desse artigo, o artigo 36 e 35 também. Mas não é isso, não existe jurisprudência que corrobore essa ideia. É uma tese doutrinária. Eu tive a felicidade de impetrar um habeas corpus, onde de alguma forma se questionou essa questão do artigo 36 da Lei Antidrogas como o único crime,
do artigo, o único crime hediondo da lei antidroga ser o artigo 33. O debate girou também em torno disso aí. Foi aqui no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. E eu tive a honra de vencer a linha de argumentação que nós adotamos foi vencedora por unanimidade na Câmara Criminal, que considerou que o único crime hediondo da lei antidrogas é o artigo 33. Significa dizer que não admitiu-se que o artigo 36 fosse considerado hediondo, nem equiparado. Temos uma jurisprudência nesse sentido, no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, através do julgamento de um habeas corpus da nossa Lavra. Então eu gostaria de encerrar esse debate aqui sobre esse artigo, dizendo que se trata de um artigo que está inserido na lei antidrogas, mas a legislação específica do crimes hediondos, da lei 8.072, nem por alteração, nem da própria lei antidrogas, disse com expressividade que esse artigo 36 estaria classificado como um crime hediondo, nem equiparado. Eu encerro esse vídeo desejando a todos um excelente aprofundamento desses estudos. Fiquem à vontade. Sei que poderão haver ideias dissonantes a esta. Graças a Deus o direito não é ciência exata, eu odeio matemática. E fico aberto, claro, a críticas, a sugestões de leitura e tudo que vocês puderem colaborar comigo e que eu possa também ter colaborado com vocês. Espero que isso tenha ocorrido. Até um próximo debate, a gente se vê por aí. Tchau, tchau.